43 ou 48. Assim, com a graça de Deus, estaremos terminando o capítulo 5 de Mateus. Mateus 5, 43 a 48 diz assim: Ouvistes que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e os bons, e envia chuvas sobre os justos e injustos. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudades somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também os mesmos? Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai celestial. Querido Jesus, ele pegou nesse Sermão do Monte, depois da bem-aventurança, Jesus pegou 6 ensinamentos distorcidos, errados, dos fariseus, dos religiosos da época, e ensinou o certo. Os fariseus faziam o quê? Eles pegavam a lei que Moisés escreveu e davam a interpretação que melhor eles achavam. Então, eu creio que nesse texto aqui, esse último parágrafo do capítulo 5 de Mateus, os fariseus, parece que Jesus deixou a pior afirmação deles para o final. Eles começam falando: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso era o que os fariseus ensinavam. Mas, queridos, sem a menor sombra de dúvida, sobre circunstância nenhuma, a Bíblia jamais no Velho Testamento disse isso. Odiar o inimigo e amar o amigo. Odiar o inimigo e amar o próximo. Jamais a Bíblia sequer autorizou, sugeriu que odiássemos alguém. Mas aí, querido, a gente começa a analisar, mas de onde que os fariseus tiraram esse pensamento? Da onde que eles começaram a ter essa ideia? Se a gente olhar no Velho Testamento, existiam alguns povos que Deus deu algumas ordens severas sobre eles. Por exemplo, os povos que habitavam na terra prometida. Qual foi a ordem de Deus? Que eles fossem arrancados da terra prometida, porque a terra prometida era Israel. Outro povo que sofreu, que foi praticamente exterminado ou quase aniquilado, foram os egípcios. Deus declarou guerra quando mandou as 10 pragas sobre os egípcios. Os amorreus, outros povos da terra, Deus declarava guerra contra eles. E aí, queridos, tem um texto interessante também que fala o seguinte, no Velho Testamento: se você achar um assassino, alguém matou o seu parente, você teria o direito de matá-lo também, até que ele corresse e se escondesse numa cidade de refúgio. E no Salmo 69, os versículos 23 a 25, abre sua Bíblia, Salmo 69, versículo 23 a 65. É uma declaração chamada Salmo imprecatório. Salmo 29, 69. Salmo 69, 23 a 25. Diz assim, Salmo 69, 23 a 25. Obscureçam-se-lhes os olhos para que não vejam, e faça que sempre lhes vacile o dorso, derrame sobre eles a tua indignação, e que o ardor da tua ira os alcance. Fique deserta a sua morada, e não haja quem habite as suas tendas. Pois persegue a quem tu feriste, e acrescentam dois aqueles a quem confiaste. Queridos, o que acontece nisso que eu citei? Os amalequitas, os egípcios, os povos que ocupavam a terra prometida. A leitura do Salmo 69, de 23 a 25 a 26, eram pronunciamentos contra nações. O que tinha acontecido? Esses povos tinham
desagradado muito a Deus, ou também esses povos, em vez de escolherem a Deus como Senhor, eles escolheram outros deuses. Em dado momento, Deus aplicou a justiça sobre eles. O povo que foi expulso da terra prometida foi porque eles não agradavam a Deus. Os egípcios eram idólatras, eram politeístas, tinham muitos deuses. Aqui o salmista está falando ele está falando contra um povo. O que eu quero dizer com isso, queridos? Essas situações aqui que aconteceram, os fariseus provavelmente dirão: se Deus mata o povo tal, se Deus destrói o povo tal, então eu tenho que odiar esses povos também. O que se tratou aqui nessa ação de Deus contra os moabitas, contra os amonitas, egípcios, amalequitas, era que Deus estava fazendo juízo contra eles. Eles tinham pecado contra Deus, eles tinham largado Deus, eles não tinham aceitado, sob circunstância nenhuma, nada que viesse de Deus. Então, o que Deus estava fazendo aqui não era um ódio sobre as pessoas, mas era um castigo sobre as atitudes das pessoas. Daqui, queridos, não era demonstração de sentimento, mas era uma sentença judicial de Deus. Deus estava sentenciando esses povos, e isso não servia de base para nada. Aí o que os fariseus começaram a ensinar? Olha, todo mundo que não seja judeu é inimigo. E todo mundo que é inimigo você tem que odiar. Foi isso que os fariseus começaram a ensinar. Só que tem que o que Deus fez, se você olhar na sua Bíblia, em Mateus capítulo 23, Jesus começa a proferir uma série de ai disso, ai daquilo, jogando, falando: olha, coitado de quem faz isso, ai daquele que pratica aquilo. Isso não era algo contra a pessoa, não era algo individual, era um coletivo. Deus usou Israel para castigar as nações, e não para falar: olha, odeie os seus inimigos e ame os seus amigos. Não é isso. O que acontece no Velho Testamento é Deus implantando a justiça diante do pecado das pessoas. É isso. Mas, pastor, então, qual é o ensinamento? Os fariseus queriam dizer o seguinte: só é para você amar as pessoas da sua nação. No caso dos judeus, só amar os judeus. Aí, queridos, Jesus entra com o ensinamento deles. Olha, ouviram o que te ensinaram? Amar os seus amigos, seus próximos, odiar os seus inimigos. Agora, queridos, Jesus começa a mostrar o outro lado. Que outro lado seria esse? No parágrafo anterior, queridos, lá de Mateus, capítulo 5, do versículo 38 ao 42, a gente vê ali Jesus falando o seguinte: olha, o que fizerem contra você, não evite. Não evite, não resista o mal. Fizeram mal contra você, não faça nada. Estão tentando roubar o seu vestido, deixa levar a capa também. Estão te dando um tapa no rosto, ofereça do outro lado também. Os primeiros parágrafos, de 38 a 42, Jesus fala: não repite. Fizeram mal para você, não faça mal para as pessoas. Não pague na mesma moeda. Mude isso. Não deixe que o seu senso de vingança venha à tona. Abra mão do seu direito de revide, abra mão do seu direito de vingança. Mas agora, queridos, o que vem nesses próximos versículos 43 e 48 é algo diferente. Antes era uma lei proibindo, era uma orientação de Jesus de maneira negativa, não faça. Agora, queridos, vem de uma maneira diferente. Jesus começa a falar o seguinte: olha, você tem que mudar a atitude. Jesus começa a falar o seguinte: você agora tem que amar o próximo e amar o seu inimigo. Jesus está falando o seguinte: olha, é exatamente isso que eu estou falando. Eu quero que você agora olhe para aquelas pessoas que tratam você mal, aquelas pessoas que te prejudicam, aquelas pessoas que já te passaram para trás, aquelas pessoas que mancharam a sua moral, aquelas pessoas que mancharam a sua reputação, aquelas pessoas que estão destruindo a sua família, aquelas pessoas que estão destruindo a sua vida profissional. Eu quero que vocês amem essas pessoas. E aí, querido, Jesus vem no ponto interessante
como é possível eu amar a pessoa que me faz mal? Como é possível, para quem tem madrasta ou padrasto, amar aquela pessoa que fez mal? Como é possível eu amar uma pessoa que provocou um prejuízo financeiro? Como é possível eu amar uma pessoa que está destruindo meu casamento? Como é possível amar uma pessoa que está fazendo mal para os meus filhos? Como posso fazer isso? Sabe quando isso é possível, queridos? Quando eu começar a morrer para mim mesmo e para os meus filhos. É quando eu deixar de valorizar o que é interessante para mim. Eu só vou conseguir amar alguém, eu só vou conseguir, queridos, amar aquelas pessoas que me fazem mal, quando eu começar a largar mão de mim mesmo. Quando o meu interesse, quando o meu sentimento não fizer diferença para mim. A ideia de Jesus é passar isso. Mais uma vez, a ideia é cair em cima do meu eu. Ninguém pode fazer isso comigo. Eu não gosto da pessoa porque ela me fez mal. Querido, a partir do momento que eu tirar o meu eu vou passar a mais pessoas. O grande problema da questão do Sermão do Monte até agora sempre cai numa pessoa, no meu eu. O problema sou eu, querido. Sabe por que eu odeio alguém? Porque ela fez alguma coisa ruim para mim. Sabe por que eu odeio alguém? Porque ela não me favoreceu em alguma coisa. Querido, sabe qual é o grande problema nosso? Que a minha vida, a sua vida, o meu humor, o seu humor, os seus sentimentos, os meus sentimentos, são governados pelas pessoas. Já aconteceu isso com você? Quer ver? Você está na sua casa alegre, sorridente. De repente você vê uma pessoa que você não gosta. Como você fica? Acabou por ti. Acabou por ti. Então, uma expressão no mundo, o meu santo não bate com o santo dela. Também sabia que tinha santo brigão. Agora deve ter. Queridos, o que acontece isso? Toda vez que o meu eu é afrontado, ou é prejudicado, eu repudio e quero tirar aquela pessoa. E sabe qual é a solução? Eu tenho que matar o meu eu. Queridos, a minha vontade, o meu ser, não pode ser governado pelo que as pessoas fazem comigo. E na verdade, isso não é assim. Olha, eu sou uma pessoa amarga. Olha por quê? Porque várias pessoas causaram amargura nela. Olha, eu sou uma pessoa que não confio em ninguém. Por quê? Várias pessoas provocaram desconfiança nela. Olha, eu não tenho amizade com ninguém. Por quê? Já tentou minha amizade, não tem. O que acontece? Você está sendo governado pelo que as pessoas fazem com você. Vou dar um exemplo claro. Se Deus... pastor, só vai pela não. Se Deus agisse com você, como você age comigo? Como seria a sua vida? Como seria a minha vida? Hoje eu não li, Deus não ia me dar o ar para respirar. Não li a Bíblia, Deus não ia falar comigo. Hoje eu não orei, eu não ia ter o que comer. Hoje eu não agradeci, eu ia ficar de cama. Imagina se Deus agisse com você, a bondade de Deus fosse baseada na sua relação com Ele. Daria certo para a gente? Sim ou não, igreja? Sim ou não? Por que você age assim com as pessoas? O que Jesus está ensinando é o seguinte: o amor de Deus é incondicional. Repita comigo: o amor de Deus, está claro, mais alto. O amor de Deus é incondicional. Quer dizer o que, querido? Deus ama o rico? Não. Deus ama o pobre? Não. Deus ama o cristão? Não. Deus ama os idólatras? Ama. Deus ama os ateus? Ama. Deus ama os avarentos? Ama. Deus ama o traficante? Ama. Deus ama a prostituta? Ama. Então eu e você também temos que amar. O nosso amor tem que ser sem interesse a nada. Eu estou amando, mas não vou receber nada, não tem problema. Eu não amo para receber. Eu amo porque eu decidi amar. E só faz isso que equilibra o eu. É isso que Jesus está ensinando. Jesus está falando, você tem que ser como Deus. O amor de Deus é incondicional. Queridos, quantos agricultores que carregam uma medalha de um santinho aqui? Quantos agricultores que têm um altar de santa? A Amazônia tem irmãos lá
Pro lado de Goiás não é assim? Festa de uma santa para todo mundo. E por causa disso, Deus para de mandar chuva. Por causa disso, Deus para de mandar o sol. Por causa disso, Deus deixa de você crescer a planta, sim ou não? Não. É isso que ele faz. O seu Deus, que é o seu Pai, ele faz o sol nascer sobre os bons e sobre os maus. Você tem que amar quem é bom e quem é mau. Você tem que amar aqueles que fazem bem para você, mas mais importante, você tem que amar aqueles que fazem mal para você. É esse que tem que ser o amor. O seu amor não pode ser condicionado ao que as pessoas fazem. Você não pode ser guiado pelo que fazem com você. E vamos ser sinceros, é o que mais acontece na nossa vida. Eu reajo conforme me trato, até errado. Se eu ouvir alguém falar isso, vou nem olhar para quem já me falou isso uma vez. Eu não levo desaforo para cá. Eu sou assim, né? Pisou no meu carro, eu rodo baiano. Tem até homem rodando baiano, meu Deus do céu, vai passar pelo feio. Quem Jesus está ensinando? Pisou no seu carro, não tem problema, ame a pessoa. A pessoa que falou uma palavra grossa, faz uma palavra branda. A pessoa agiu com maldade, age com bondade. Porque você tem que agir como age o seu Deus. Aí na hora que eu estava estudando, queria dizer uma palavra que a gente gosta muito de usar para Deus. Eu gosto dessa palavra. Palavra chamada graça. O que é graça, igreja? Favor não merecido. É eu receber algo que não mereço. Até que Deus me falou, vai para a igreja. Quero ter que usar graça para as pessoas. Dá para as pessoas aquilo que elas não merecem. Sabe como é fácil a gente falar, não vou ajudar aquela pessoa ali, não, numa cesta básica, porque ele é preguiçoso. Meu amigo, não interessa o que ele é. Você tem que fazer o bem. Não vou ajudar aquela pessoa porque eu não vou com a cara dela, não gosto dela. Um dia ela não me cumprimentou, não interessa o que ela fez com você. Você tem que amá-la independente disso. É isso que Jesus está falando. Mas, pastor, por que Jesus está falando isso? Da onde Jesus tirou base para isso? Aí que vem complicado. Complicado, pastor, o que nós falamos, Jesus fala e nós pregamos. Que nós somos luz do mundo e sal da terra. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas, fez que tudo. Resumindo, Jesus nos pegou lá da lama do pecado. Quem já teve da lama do pecado? Mas, pastor, você não foi nascido e criado na igreja? Isso não quer dizer nada. Se eu não aceitasse Jesus, eu estaria na lama do pecado dentro da igreja. Jesus foi lá e fez o quê? Me tirou e colocou no mesmo lugar. Colocou no lugar mais alto. Jesus me colocou no nível superior. Por que eu quero me comportar como se eu estivesse no nível inferior? Porque eu quero agir como o ímpio age. Porque eu quero agir como o não crente age. Porque eu quero ter raiva como o não crente tem raiva. Não posso. Repita comigo. A minha vida está no nível superior. Então eu tenho que agir de maneira superior. Alguém falou um palavrão para você. Sua filha falou. Ah, não, pastor. A sua vida está no nível. Tem outro nível. É como diz o mundo, você vai se rebaixar. Deus te colocou como cabeça, a gente não fala muito disso. Deuteronômio 28, 14, versículo 13, que eu te coloquei como cabeça e não cauda. Mas nessa hora também. Eu sou cabeça, eu não posso me comportar como cauda. Eu sou filho da luz, eu não posso me agir como filho da terra. Mas, pastor, fulano está me devendo e não me paga. Eu vou abençoá-lo do mesmo jeito. Pastor, fulano está me inventando uma mentira terrível de mim. Eu vou abençoá-lo do mesmo jeito. Pastor, fulano está dando em cima do meu marido. Eu vou abençoá-la do mesmo jeito. Porque o meu amor é incondicional. Amém, igreja? Ou não é assim que Deus age com você? Vamos imaginar aqui, hoje, assim. Imagina se Deus só abençoasse quem estivesse na igreja. Uhul! Maravilha! De repente, a gente não está aqui e vai comer melhor do que a gente na casa dele. Não vai? De repente, vai ficar em casa e vai comer arroz com limpo. Quer comer arroz com limpo?
o arroz do prato é a língua da boca. Não tem mais nada. E tem gente que não vem na igreja, se for passar na casa dele, ele está escolhendo se é bife, se é linguiça, se é costelinha, e não veio. Porque o amor de Deus é. A maioria aqui, todo mundo, até vigindo se vê que se fez. Mas todo mundo vai embora até para casa. Aí vai passar aquele cara lá com cigarrão, cerveja, põe-se alto naquele carrão. O amor de Deus é. Ele faz o bem do mal e faz o bem daquele que faz o bem. E é isso que Jesus está falando. Você não quer ser igual a Deus? Você não quer morar no céu? Você não quer que as pessoas olhem para você e falem, olha, você é uma cristã, você é um cristão. Aí Jesus fala, haja como Deus fosse agir. É isso que Jesus está dizendo. E para a gente fazer isso, eu tenho que largar o meu eu. Para a gente fazer isso, eu tenho que parar de me preocupar com os meus direitos, com os meus sentimentos. Queridos, Deus é misericordioso, eu tenho que ser misericordioso. A misericórdia de Deus é para quem merece ou para quem não merece? Para todos. É para todos. Então eu tenho que fazer vontade para. Mas isso que Jesus está dizendo. Não importa quem eu sou. Não importa o que fazem para mim. Eu não posso mudar o meu humor. Eu não posso mudar minha atitude por nada. Quantas vezes você não fez, provavelmente você pensou. Viu uma pessoa vindo na mesma calçada. O que você pensou fazer? Imagina você pecasse, você ia se ajoelhar e Deus fala, vou sair daqui. Esse pecador vai ajoelhar, não quero conversa com ele não. Imagina se Deus faz isso. O que seria de nós? Aí fala, sede perfeito como o vosso Pai Celeste é perfeito. É isso que Jesus está falando. A minha atitude, o meu cristianismo é independente das pessoas. Meu chefe está me perseguindo. Eu vou amá-lo e fazer o bem. Minha vizinha é uma bênção. Eu vou amá-la e fazer o bem para ela. Na irmã Redonda, a gente tem uma vizinha, só Jesus. Ela diz, trata um doce. Ela já ligou e reclamou da igreja 2 vezes. Já foi 2 ou 3 vezes fiscais lá na igreja. Irmã Redonda, porque ela reclama do sol. Mas como que eu trato, todo dia, irmãos, Deus abençoa. Que a senhora tem uma manhã cheia de vitória. Ela, pastor, como sou alegre. Eu penso que se não fosse Jesus, eu já estava morto. Se não fosse Jesus, a conversa ia ser outra. Não é isso que Jesus nos ensinou. Sabe, Deus? A minha atitude não pode depender do que fazem. Me trataram com grosseria, me chamaram, falaram comigo de uma maneira grossa, me ofenderam. Eu elogio isso. É isso que Jesus faz, é isso que Deus quer. Estavam comigo. Lá em Provérbios, a nova memória, capítulo 15, versículo 1, diz assim: a resposta dura suscita ira, a resposta branda. Quer dizer, que Salomão está falando, alguém falou com você e você foi áspero, até a pessoa vai revidar mais forte ainda. Aí Jesus está nos ensinando que, olha, não faça isso. Foram grossos com você, seja gentil. Agindo com maldade, você age com bondade. O que Jesus está nos ensinando é o quê? Eu tenho que me desligar completamente de mim. Eu tenho que me desligar dos meus sentimentos, eu tenho que me desligar do meu eu tenho que viver em função de Deus. Eu tenho que acabar com esse meu sentimento de autoproteção. É isso que Jesus está falando. É isso que Jesus está falando. Jesus está nos ensinando isso. E ele sabe o que Jesus nos destaca agora? Como que Deus olha você e olha a mim? Está falando para mim, tá? Quando Deus olha do céu,
Para mim e para você, somos pecadores, ele olhou do céu. O que ele, ou como ele te vê? Uma pessoa desprezível, uma pessoa que tem que ir para o inferno, é assim que ele te vê? É, igreja? Quando Deus olha para você, ele te ama, não é? Aí quando ele olha para você, e quando você estava lá no mundo sem Deus, como que ele te via? Uma pessoa aprisionada por Satanás. Ele olhava para você e para mim e falava: precisa que a vida seja mudada. O que ele está fazendo, o que ela está fazendo, é a influência do diabo. Eu tenho que salvá-los. É assim que Jesus olha para a gente? Olhava e olha. Aí Jesus fala: olhem assim para as pessoas. Olhem para elas. Vejam como que essa pessoa precisa de salvação. Como essa pessoa está deixando o diabo usar a vida dela para lhe fazer mal. Queridos, para analisar isso. As pessoas que agem perversamente contra você estão sendo manipuladas, estão sendo trabalhadas pelo diabo para te afetar. Você tem que mandar fogo nelas? Não. Você tem que fazer de tudo para salvar. Isso. Tem que fazer de tudo para salvar. Porque é assim que Deus olha para a gente. Quando você está lá bebendo, fazendo um monte de coisa, Deus não olhou para você, eu tenho que manter esse para o inferno mesmo. Foi assim que Deus fez? Não. Eu vou enviar alguém com o meu Espírito que vai falar da palavra para eles e ele vai se converter. Deus nos olha. Aí, queridos, o que acontece quando você começa, queridos? Quando você começa, eu e você, começarmos a buscar o interesse, o bem das pessoas. Sabe qual é o meu do seu trabalho? É fazer o meu do seu inimigo se sentir bem. Pastor, está dizendo, não. Você tem que promover o bem para ele. Não é isso que diz? Mateus 5, vamos ver lá que diz Mateus 5, versículo 46. Mateus 5, 43. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos fazem, os perseguem. E outra versão diz: abençoai os que vos amaldiçoam. Orai pelos que vos perseguem. O que Jesus está ensinando é o seguinte: é seu inimigo, promova o bem-estar para ele. O seu inimigo está passando fome, Deus, é a sua oportunidade de abençoar aquela vida. Cortou a luz do seu vizinho chato e fosse fã. Glória a Deus, é a justiça de Deus. Não faça. É a sua oportunidade de você mostrar o bem para isso. É isso. Eu tenho que promover o bem da pessoa. Ficou doente, é a mão de Deus, te ensinando a fazer o bem para os seus inimigos. Isso, o que Jesus está te ensinando é que eu tenho que ter interesse no bem-estar das pessoas que promovem o mal na minha vida. Jesus está falando, olha, esqueça do seu eu, se desligue dos seus interesses. E, queridos, interessante, que eu não vou fazer o bem para a pessoa se tornar minha amiga, não. Não, pastor, não. Não, vou ser bonzinho, porque a pessoa vai vendo que eu estou fazendo bem e vai acabar fazendo bem para mim. Não. O que nós acabamos de falar é que o seu amor tem que ser desinteressado. Quando Jesus morreu na cruz, ele tinha plena consciência que nem todo mundo iria aceitar o seu sacrifício. Então, não é? Ele sabia que todo mundo ia aceitá-lo. Mas ele morreu na cruz assim. Quando Deus colocou muitas pessoas no mundo, ele sabia que essas pessoas não iriam se importar com ele, mas elas vieram ao mundo assim mesmo. Nosso amor tem que ser desinteressado. Então, eu não vou fazer o bem para a pessoa virar minha amiguinha. Não. Eu vou fazer o bem porque eu tenho que fazer o bem, porque a minha vida está em outro nível. Fala assim, eu sou cabeça. Fala, eu sou cabeça e não cauda.
Então eu tenho que agir como cabeça. Não posso fazer o contrário. Eu tenho que agir superior. Aí, queridos, eu também não vou fazer o bem esperando que um dia aquela pessoa se torne uma pessoa boa. Não, pastor. Não. Você não vai fazer o bem para que ela se torne sua amiga? Não. Porque seu amor tem que ser desinteressado. Você não vai fazer o bem para que ela um dia se torne uma pessoa boa. Não, pastor, não. Como é que eu vou fazer o bem? Sabe alguém que vai fazer o bem? Para que as pessoas olhem para você e falem, por que ela age assim com tanta vontade? Aí elas vão deduzir. É por isso que eu vou fazer o bem. É para que Deus seja glorificado através da sua vida. Para que as pessoas fiquem curiosas e busquem quem é o seu Deus. Poxa, eu fiz a mesma maldade com um, ele quase me deu um tiro. Eu fiz a mesma coisa com o outro, ele me deu uma surra. Eu fiz essa maldade com a fulana, ela não fez nada, pelo contrário. Ela levou um bolo para mim, ela orou por mim, eu ouvi ela orando por mim. Eu não estou entendendo. Agora tem algo diferente nessa pessoa. Tem algo diferente nessa pessoa. Por que o nosso Deus chama tanta atenção? A pessoa anda longe de Deus, não busca Deus, mas na hora que ela mais precisa e busca Deus, ela acha. Tem muitas pessoas que vieram para Jesus por causa disso. Pintaram e bordaram e fizeram um monte de coisa. Na hora que a chapa esquentou, elas correram para Jesus. E qual foi a atitude de Jesus? Graças a Deus. E o mundo tem que ver Jesus em nós. Você tem que lembrar. O meu interesse, não eu não vou ser controlado pelo que faz comigo. Meu dia começou tão bem agora, hein? Acabou o meu dia. Meu dia vai começar e vai terminar bem. Porque eu não sou controlado pelo que faz comigo. Eu não posso reagir como faz. Aquela regra, toda ação corresponde a uma reação igual ou contrária. Aqui só pode a segunda parte, contrária. Porque a minha vida está em outro nível. Porque a minha vida foi salva e colocada no lugar de Deus. Resumindo, atos maldosos contra atos bondosos. Palavras grosseiras contra palavras brandas. Reação agressiva contra ação amorosa. Ofensa contra mim, amor. O meu eu não pode ser valorizado como eu tenho que enviar. É o amor de Cristo que está aqui. Queridos, vocês observaram o próprio Jesus Cristo, o próprio apóstolo Paulo. Eles nunca entraram numa discussão e bater boca por alguma coisa que fizeram contra ele. Eles eram manso e humilde com ele. Queridos, isso só acontece para pessoas que nasceram de novo do Espírito Santo. Aí, alguns, talvez até eu, agora o sermão pregando, eu falo assim, complicado. Mas não é para ficar triste com isso. É para ficar legal e falar de Deus, me ajude. Me ajude a ter uma vida controlada pelo amor que se colocou em mim. Fizeram mal para mim, eu estou alegre. Ficaram no hotel, eu estou alegre. Vou
lavaram minhas roupas no varal, por alegre. Porque a minha vida não é dirigida por aquilo que as pessoas fazem. O meu amor é incondicional. Eu tenho, o que eu mais recebo, eu tenho que dar para as pessoas. Eu recebo a graça de Deus, amém? Então eu tenho que dar a graça. Porque a graça, aquilo que eu não mereço, eu recebo. Então aquilo que a pessoa não merece. Não vai ter graça. Mas claro que acontece muito tempo. Pastor, já acontece, a Deus vai acontecer. O pastor fazia trabalho na favela. E ele estava com a Bíblia e uma caixinha de sapato. Pendurada, fazia caixa de sapato, debaixo do braço. E ele começou a subir uma favela. E tinha um menino chamado João da Terra. Só isso, João Pedro da Calma. Você vai virar depois. Né? O menino pegou a pedrinha assim, na favela tem uma visão ampla, né? Paulo! Ele está até esse pastor. Deus, na farmácia, Deus coletivo, começou a subir. Joãozinho estava satisfeito. Ele era bom de mira, o moleque que estava feito é bom de mira. Você tem uma verdade do irmão à noite e está em cima da água. A pessoa desceu, subiu. O Joãozinho viu que o pastor estava indo na casa dele. Aí ele disse, agora eu não orava. O Joãozinho correu, antigamente tinha isso, né? Os filhos se escondiam atrás da sala da mãe, ficavam lá, esperando para ele. O pastor foi, eu aqui, orou. Antes de ir embora, ele pegou aquela caixa de sapato. Falou, dona Maria, isso aqui é para o Joãozinho. Presente para o Joãozinho. Aí ela falou assim, pastor, o senhor não sabe que foi ele que fez isso na sua cabeça? Aí olha a resposta do pastor. Pastor, eu estou dando esse sapato não porque eu quero, mas porque eu preciso. Você vai ser amoroso com a pessoa, como você vai merece. Você precisa de Deus na sua vida. Ela precisa de Deus na sua vida. Ela precisa de Deus no seu relacionamento com ela. Mesmo ela fazendo de tudo para acabar com a sua vida. Mesmo ela roubando o seu marido, ela roubando sua esposa, ela ofendendo seus filhos. Ela indo lá na sua casa, cada vez que a sua visita na sua casa, pega uma coisa, açúcar, café, ela levando seu bujão de carne, levando tudo. Diz que ela faz uma fofoca danada do seu nome. A gente fala, não adianta se cumprimentar as pessoas, cumprimento. Pastor, ela virou a cara, o problema não é seu. Você fazer o bem das pessoas. Devemos de cumprimentar. Assim terminamos o capítulo 5. Terminamos o terreno. E tudo isso que Jesus falou no capítulo 5. Concluímos o quê? A minha vida está em outro lugar. Colocada por Deus. Eu sou cabeça e não